Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E hoje nós iremos dar continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa, tá bom? Então, continuando, tá bom? A nossa unidade 3, nós iremos conversar hoje sobre o gênero, número, tá? Dos substantivos, que estão lá nas páginas 22 a 24. Então, aqui na página 22, nós iremos ver primeiramente só o gênero e o número dos substantivos, tá? Depois, numa outra aula, a gente vai ver os graus. E aí, começa aqui, tá bom? Com uma tirinha. A tirinha de H e Calvin, tá bom? Então, pede para que nós venhamos observar a tirinha e ler a tirinha e observar os substantivos em destaque. Então, a tirinha, tá? Diz assim: eu me pergunto por que as pessoas sempre parecem estar zangadas e os animais sempre parecem estar contentes. Talvez seja porque os animais saibam que são superiores e as pessoas saibam que são inferiores. Eu achei que era porque os animais dormem 15 horas por dia. Aí ele diz: na verdade, eu acho que os animais são tão zangados quanto as pessoas. Ou seja, essa reação que ele teve, porque de repente eles estavam conversando aqui no segundo quadrinho, né? Eles estavam conversando e de repente no outro quadrinho ele já tá atrás da árvore, né? Então isso parece o quê? Que os animais não são tão felizes, contentes quanto ele achava, né? Aí no final ele já mudou de ideia. Na verdade, eu acho que os animais são tão zangados quanto as pessoas. Então essa foi a primeira tirinha, tá bom? Aí, na letra A, diz assim como Calvin é o menino, tá, gente? Você também acha que as pessoas parecem estar sempre zangadas e os animais sempre contentes? O que você acha? Você acha como Calvin, que as pessoas parecem estar sempre zangadas e os animais sempre contentes? Por que você acha isso? Que você disse que você acabou de dizer que acha. Tá bom? Pense um pouquinho, tá? Letra B. Escreva as palavras que vêm antes dos substantivos destacados. Vamos rever quais são os substantivos destacados? Vamos lá. Nós temos destacados aqui em uma cor mais forte o substantivo pessoas e também temos o substantivo animais. Então, na letra B, escreva as palavras que vêm antes dos substantivos destacados. Quem vem antes de pessoas? Isso mesmo, acertou quem disse as. Então, você já escreve aí, as. Quem vem antes de animais? Isso mesmo, acertou quem disse os, né? Então, quem vem antes de pessoas e quem vem antes de animais? As e os. Você já escreve aí, tá? As e os. Você já escreve aí, tá bom? Na letra C, pergunta: qual desses substantivos é masculino? Lembrando que nós estamos observando as palavras pessoas e animais. Qual dos dois é masculino? Nós já estudamos isso. Quais são os artigos que acompanham os substantivos masculinos? Quais são os que acompanham os substantivos femininos? Então, nós temos bem aqui, você acabou de dizer que quais são as palavrinhas que acompanham palavras? As. E qual é a palavrinha que acompanha animais? Os, né? Então, qual desses dois substantivos é masculino? Isso mesmo, acertou quem disse animais. Então, você vai e coloca animais. Acertou quem disse animais. Por quê? Qual desses substantivos é feminino? Isso
mesmo, acertou quem disse pessoas. Como você descobriu essas respostas? Olhando, não foi? Quais são as palavrinhas que acompanham elas? Lá na primeira questão nós colocamos. Então, observando os artigos que acompanham o substantivo, a gente consegue perceber se ele é masculino ou feminino, tá bom? Então, como você descobriu essa resposta? Quem era masculino e quem era feminino? Observando as palavras que vieram antes, né? Observando as palavras que vieram antes. Palavras que vieram antes. Ou seja, você observou os artigos, tá bom? Você observou os artigos. Bem aqui, ó. As e os. Se o substantivo feminino, ele veio acompanhado de as pessoas. E o substantivo masculino veio acompanhado de os animais. Então, observando quem vem na frente, a palavra que vem na frente, o artigo que acompanha, dá pra gente descobrir se o substantivo é masculino ou feminino. E quando a gente fala de gênero, gente, tá? A gente tá falando disso, de substantivos masculinos ou femininos. Quando a gente fala de gênero, nós estamos falando disso, de substantivo ou substantivo masculino ou feminino, tá certo? Então aqui, ó, o substantivo apresenta dois gêneros, masculino e feminino. O substantivo é masculino quando é possível usar o quê? Os artigos quais? Os, e uns, tá? Exemplo, o dinheiro. A gente não usa a dinheiro, né? A gente usa o dinheiro. A gente usa os quadros. A gente não usa as quadros, né? Por quê? Porque é um substantivo masculino. Eu tenho que usar um artigo masculino. Um avião, tá? Então, eu não posso usar uma avião. Eu uso um avião. E aí, eu sei que avião é um substantivo masculino. Uns gibis, né? O substantivo é masculino, gibis. Por quê? Eu tenho que usar um artigo uns. E eu percebo quando eu olho para o artigo uns que o substantivo gibis, ele é masculino. O substantivo é feminino quando é possível usar os artigos a ou as, uma ou umas antes dele. Por exemplo, mamãe. Eu não digo o mamãe, eu digo a mamãe. Então, se eu uso a, já sei que mamãe é substantivo feminino. Eu não digo os cabeças. Eu digo as cabeças, tá? Então, cabeça é um substantivo feminino. Então, eu uso o artigo a. No caso, as, porque tá no plural. Uma blusa, tá bom? Eu não uso blusa. Porque o substantivo, ele é feminino. Se fosse masculino, eu usava mas como é feminino, eu uso uma. E moedas, eu uso umas moedas. Eu não uso uma moeda, né? Eu uso umas moedas. Por quê? Porque eu percebo que o substantivo é feminino. Isso mesmo. Bom, então, quando vocês ouvirem falar de gênero, tá? Gênero dos substantivos, já sabe que a gente está falando de masculino e feminino. Se for masculino, os artigos serão artigos masculinos que acompanharão esse substantivo. Os, uns. Se for substantivo feminino, já sabe que os artigos que acompanham é as, uma ou umas. Ok? Vamos para frente. Aqui na segunda questão, é para você ler a tirinha novamente e observar os substantivos em destaque. A gente sabe que os substantivos em destaque lá é animais e pessoas, tá? Pergunta, a forma como esses substantivos estão escritos indica ou não, indica um ou mais de um elemento.
quantos? Então vamos lá. Quando a gente fala de os animais, tá falando de um ou de vários? Isso mesmo, acertou quem disse vários. Quando a gente fala de pessoas, a gente está se referindo a uma pessoa ou várias pessoas? Várias pessoas, né? Então, a forma como eles estão escritos indica um ou mais de um elemento. Mais de um, né? Mais de um elemento. Então, você coloca aí no seu livro. Quantos? Já dissemos, né? Vários. Quantos? Vários. Não dá para saber quantos, porque ele não disse a quantidade, ele só disse que eram vários, tá bom? Escreva esses substantivos na forma que indica apenas um elemento. Vem cá, pessoas e animais. Para indicar só um, vai ter que ficar como? Hein? Vai ter que ficar pessoa, muito bem, pessoa. E como é que vai ficar indicando só um? Animais, vai ficar como animal. Isso mesmo, você já pode colocar aí, tá bom? Na letra C, quais são as mudanças que ocorreram na escrita das duas palavras, quando estão na forma que indica mais de um elemento? Então, quais são as mudanças que ocorreram quando você escreveu pessoas e quando você escreveu pessoa? Quando você escreveu animais e quando você escreveu animal? Onde mudou? Mudou o final? Muito bem. O final mudou. O final dos substantivos. Volta dos substantivos. Dos substantivos. Por que isso, gente? Porque quando nós estamos nos referindo só a um, a gente escreve de um jeito, né? Isso é singular. E quando a gente se refere a mais de um, isso vai ser plural, não é? Então, as palavras, elas mudam quando elas estão no singular ou no plural, não muda? Então, é isso que a gente vai ver agora. O quê? A forma, tá bom? Do número dos substantivos, tá? A forma no singular dos substantivos indica apenas um elemento. E a forma no plural indica mais de um elemento, não é? Então, singular, só um. Mais de um, vários, plural. Então, para formar o plural dos substantivos, nós acrescentamos S no final das palavras, terminadas em vogais. Acrescentamos ES no final de palavras terminadas em R, S ou Z. E acrescentamos L. E em palavras terminadas em L, acrescentamos IS. Ah, tia, não entendi não. Por isso é que nós temos o exemplo aqui, ó. Por exemplo, palavras terminadas em vogal. Segredo, né? Terminada na vogal O. Quando a gente vai formar o plural de segredo, a gente só acrescenta um S. Fica segredóis, tá? Em palavras terminadas em R, S ou Z. Por exemplo, cor, termina em R. Se você quiser formar o plural de cor, você vai acrescentar ES. É isso que está dizendo ali em cima. Então, cor vai ficar cores. Cor no singular vai ficar cores no plural. É isso? E se a palavra for terminada em S, como país? No singular ela termina em S. No plural ela vai ficar como? Acrescenta ES, vai ficar países. E se ela for terminada em Z, no singular, rapaz, por exemplo, aí ela vem para o plural acrescentando ES, rapazes, é isso? E túnel, terminada em L, tá? No singular, no plural, como é que vai acontecer? Acrescenta IS, foi isso que disse aqui em cima, tá? Então, túnel, terminada em L, aí quando eu vou passar para o plural, eu acrescento IS, tiro o L e acrescento IS, túneis. Ok? Então, aqui, minha gente, é só
o exemplo de algumas palavras, como a gente forma o plural delas. Palavras terminadas em vogais, palavras terminadas em R, em S, em Z e em L, tá bom? Quando as palavras terminadas em vogal, a gente acrescenta apenas S. Quando as palavras são acrescentadas em R, S ou Z, a gente acrescenta ES. E se a palavra for terminada em L, a gente tira o L e acrescenta IS, ok? Pois é, esse vai ser o singular e plural. Esse aqui vai ser o número dos substantivos, tá? Terceira questão. Escreva o nome da figura e o plural correspondente. Em seguida, marque M para o substantivo masculino e F para o substantivo feminino. Ou seja, primeiro você vai escrever o plural. Depois você vai marcar, tá certo? Você vai marcar aí, vai colocar M para masculino, para quem for masculino, e F para quem for feminino. Tá certo? Então vamos lá. A vai ser... Então vamos lá. Aqui na primeira imagem nós temos o quê? Como é o nome desse objeto aqui? Qual é o nome desse objeto? A gente usa para fazer comida. Acertou quem disse panela, né? Então, a panela. Agora aqui, ó, tem mais de uma. Vai ficar como? As panelas. Vem cá, panela é masculino ou feminino? Perceberam que o que vem antes de panela? Vem a letra A. E o que vem antes das panelas? As, né? Então, a gente já percebeu que esse substantivo é feminino pelo artigo que acompanha. Letra B. Isso aqui que a gente calça, coloca no pé. Sapato. Só um. O sapato. Mais de um. Os sapatos, né? Então, aqui, ó, faltou o Szinho. Os sapatos. Se a gente percebeu que a gente tá usando aí que artigo, ó, e os, né? Então, esse substantivo sapato e sapatos, ele é masculino ou feminino? Masculino, isso mesmo. Letra C, mala, né? Aquilo que a gente coloca roupas e acessórios quando vai viajar. Mala. Só uma mala. Mais de uma. As malas ou umas malas, né? Então, mala é um substantivo masculino ou feminino? Feminino, isso mesmo. Então, você já coloca aí no seu livro, dá pausa no vídeo, preenche sua atividade, ok? E mais embaixo, nós temos a quarta questão. E na quarta questão, nós temos um objeto digital. Faça a atividade de número do substantivo, completando o texto com os substantivos no singular ou no plural. Então, aqui, ó, na página, tá bom? Nessa página aqui, na quarta questão, no livro digital, você vai abrir o objeto digital e vai responder a atividade, tá bom? Aqui, ó, é um joguinho. Leia atentamente o texto a seguir, completando as lacunas com a opção correta de singular ou plural dos substantivos. E aí você vai ler o texto, completar, tá bom? E registrar e mandar no grupo, para que a tia veja que você tá respondendo e acessando o objeto digital, tá certo? Na quinta questão, leia as frases e observe os substantivos destacados. A vaca é um animal dócil. A madrinha da titia está doente. A porca amamenta os filhotes. A galinha cacareja depois de botar um ovo. Copie somente os substantivos femininos na ordem em que aparecem no texto. Na frente, escreva os masculinos correspondentes. Ou seja,
Você na frente vai colocar o feminino e logo após, seguindo a setinha, você vai colocar o masculino, tá bom? Por exemplo, a vaca, o boi. Aí você vai copiar somente os substantivos femininos do texto e depois vai colocar os masculinos deles, tá bom? Entenda bem, você vai copiar do texto só os substantivos femininos na primeira coluna. Depois que você copiar os substantivos femininos, você vai seguir a setinha e colocar o masculino dele, que não está no texto. Você que vai dizer quem é o masculino, tá bom? E colocar aí no livro, na atividade. Sexta questão, passe as frases para o singular ou o plural, conforme o caso. Aí você vai ler letra A, letra B, letra C, letra D, tá bom? E passar para o plural as frases, tá bom? Todas as frases você vai ler e passar para o plural, conforme o caso. Bumerangue. Observe a imagem de abertura e complete as frases conforme indicado. Lá a imagem de abertura, essa imagem aqui, né? Em que no quadro eles estão mais novos e na imagem eles estão mais velhos. Você vai observar e responder, tá? Completar os espaços em branco, tá certo? E na sétima questão, tá bom? Que a nossa atividade vai só até a sétima questão. Tá bom. Somente até o bumerangue, tá, gente? A nossa atividade é somente até o bumerangue. A partir da sétima questão para frente, a tia vai explicar depois, que a gente vai entrar em um outro assunto, tá certo? Então, até a página 24, até o bumerangue, tá bom? Responda o bumerangue, a sexta questão, tá bom? A quinta, a quarta com o objeto digital, tá bom? Da quarta até a sexta e também o objeto digital, tá bom? Então, meus amores, a nossa aula, a nossa atividade é essa, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!